Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo descomplicando a sua ortodontia. Hoje eu queria descomplicar o uso da contenção fixa 3A3 inferior. Você sabe, a gente tem dois tipos de contenção fixa. A contenção reta e a contenção higiênica está aqui na tela para você dar uma olhada. E a gente tem duas correntes. A corrente que defende a contenção reta e a corrente que defende a contenção higiênica. E qual que a gente deve usar? Qual que eu vou usar no meu consultório, Ricardo? Então, antes de a gente definir isso para você, vamos conhecer o argumento de cada uma dessas correntes. A corrente que defende a contenção reta, ela fala o seguinte, ó, essa contenção higiênica aí, ela acumula mais placa, ela acumula mais tártaro, e se ela acumula mais tártaro, ela não pode ser considerada uma contenção higiênica. Já o pessoal, o grupo que defende a contenção higiênica, diz o seguinte, olha, essa contenção, ela permite que o paciente passe o fio dental livremente. Se ela facilita a higienização, ela então pode ser considerada assim uma contenção higiênica, não é mesmo? Bom, primeira pergunta que você deve fazer, essa contenção higiênica realmente acumula mais placa? Realmente acumula mais tártaro? E eu vou dizer, sim, essa contenção realmente acumula mais placa, facilita o acúmulo de tártaro por causa das dobras, das ondulações que são feitas nela. Agora é o seguinte, eu pergunto para você, você é dentista? Bom, se você é dentista, fazer uma limpeza, fazer uma raspagem, fazer o controle de placa, ela faz parte da sua atividade profissional. Ou seja, isso está sob o seu controle. Porque, independente se o paciente tem ou não uma contenção, ele acumula placa e tártaro em um período diferente. Cada paciente tem um período de acúmulo de tártaro. Tem paciente que acumula tártaro em 2, 3 meses. Tem paciente que demora anos para acumular uma placa. Por quê? Porque isso depende de vários fatores. Limpeza, pH de saliva, enfim, você tem controle sobre isso. E tem mais, como um ortodontista, você passou vários meses tratando desse paciente. Isso significa que você conhece esse paciente, você sabe se ele é um paciente que tem uma boa escovação ou não, você sabe se esse paciente usa o fio dental ou não, você já viu em quanto tempo ele acumula placa bacteriana e tártaro para fazer a sua limpeza, para fazer a sua programação. Ou seja, quando você instala a sua contenção, você já tem uma programação. E se porventura na primeira programação isso veio diferente daquilo que você imaginava, ou porque não tinha tártaro algum, ou porque acumulou mais tártaro do que você imaginava, é simples, muda a programação, continua fazendo a sua limpeza. Por que eu estou falando isso? Porque você não deve selecionar a sua contenção baseado essa contenção, ela acumula tártaro mais rapidamente ou mais lentamente. Não, você tem que selecionar a sua contenção, primeiro, em relação à estabilidade. E segundo, baseado no seu caso concreto, aquele paciente que está ali na sua frente. Beleza? Bom, então conversado tudo isso, vamos então definir como você deve selecionar a sua contenção. Anota aí. Bom, primeiro, se o seu paciente, ele é um paciente com uma periodonto saudável, gengiva saudável, margem gengival íntegra, sem corredor escuro, faz o seguinte, instala para ele uma contenção higiênica. Por quê? Porque isso vai permitir para ele que ele passe o fio dental livremente. Se você instalar uma contenção reta, ele não vai conseguir passar o fio dental, ou pelo menos vai ter uma dificuldade muito grande nisso. É diferente de quando você tem o aparelho instalado e o fio ortodôntico está ali dentro do slot, existe um espaço entre esse fio ortodôntico e a face vestibular do dente. Isso permite que, de alguma forma, ele consiga passar o passa-fio dental entre o arco e a face vestibular do dente. Agora, na contenção, a contenção está colada na face lingual do seu dente. Então não existe espaço algum para passar esse passa-fio dental. E tem mais, se ele é um bom paciente,
apesar de ser um bom paciente, ele vai dar um jeito para passar esse fio dental. Só que ele vai lembrar de você e ele vai xingar você. E se ele não é um cara bom na escovação no fio dental, ele não vai passar esse passa-fio, não vai passar o fio dental, vai acumular placa, vai acumular tártaro. Beleza? Agora diferente. Se esse seu paciente aí tem recessão óssea, tem recessão gengival, tem corredor escuro, anota aí, instala uma contenção reta. E por que isso? Porque a contenção higiênica, ela vai ser colada, fixada aos dentes, ali no meio da coroa clínica pela face lingual. E aí, aquela ondulação vai descer até a margem gengival, para permitir que o paciente chegue até a margem gengival, passando o fio dental. Se ele tem corredor escuro, se ele tem a recessão óssea gengival, essa ondulação vai ter uma altura grande. Se essa altura é grande, esse fio está mais longo. Se o fio está mais longo, ele está mais flexível. Se ele está mais flexível, ele está mais suscetível à pressão que a língua faz na língua. Ou seja, aumenta o risco de esse dente se movimentar, mesmo utilizando uma contenção. Diferente, se você instalar uma contenção reta nesse caso, por não ter as ondulações, esse fio está mais curto. Se está mais curto, ele está mais rígido, menos suscetível à ação da língua, ou seja, tende a manter a estabilidade do caso. E, como ele tem o corredor escuro, ele tem algum espaço para passar o fio dental, vai conseguir passar o fio dental de forma mais fácil do que sem o corredor escuro, é claro. Beleza? Gostou da dica? Bom, eu gravei um vídeo sobre as dicas de instalação dessa contenção. Tem umas dicas bem legais que você deveria assistir. Então, se você quiser assistir, clica aí no link ricardoreston.com.br/3x3, que eu envio um e-mail para você com o link, com o vídeo sobre a instalação dessa contenção, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com a próxima dica. Grande abraço!